senhores como é que seria o nosso projeto de trabalho para a instalação. Depois os senhores vivenciaram a instalação do 22º. Depois os senhores vivenciaram que nós fizemos um almoço, fizemos uma prestação de contas após o primeiro ano. E temos tido essa relação muito amistosa e séria de trabalho, sem nenhuma interferência política, sem nenhum lado que tivesse que atrapalhar o trabalho da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública, e assim a gente representar bem o comandante-geral. Então eu quero agradecer a todos pela seriedade com que levam o trabalho dos senhores e pelo valor que vocês dão para a Polícia Militar. Um exemplo é a UPS, que o sucesso dela, digo para os senhores, sem sombra de dúvida, a melhor UPS do estado do Paraná. Não sei Cascavel ou Londrina, mas de Curitiba eu sei então. Mas de Curitiba, a região metropolitana é a melhor, já. Começa pela instalação física. Os senhores às vezes veem algumas manchetes em jornal, Gazeta do Povo, onde tem às vezes um container, às vezes uma sede mal acabada, e tem UPS que não tem nem sede ainda. Aqui é sede própria, que era da Coapar, fizemos um termo de cessão, hoje é sede sediada pela Polícia Militar, reformada, com esse apoio dos grandes vereadores, Sidney Campos, Gil Gera e o Marquinhos Berlese, reformaram esses tempos, colocaram um piso. É uma verdadeira história de polícia comunitária, onde uma comunidade que estava vulnerabilizada, vitimizada, né, pela violência, pela falta de presença do Estado, ela percebeu que com a Polícia Militar e esse apoio social e o apoio sério da Prefeitura e do Governo do Estado, muda-se uma realidade social. E isso é uma realidade, como falado pelo Sidney Campos. Se vocês têm uma ideia, chegou a mês de ter 7 a 10 homicídios na Zumbi e Liberdade. Em 2 anos, que agora em maio vai fazer, o Maurício deve fazer uma grande festa lá, com o aspirante, o sargento Coradim, deveriam fazer uma solenidade lá de 2 anos agora, vai ser em maio, não lembro se é 28 ou 21 de maio, não lembro. 2 anos, teve, nas minhas contas de cabeça, que eu sou quase perfeito nesse aspecto, 8 homicídios, ok? E alguns ali foram no confronto com a polícia, um foi um vigilante, uma falha, não é aquela violência da comunidade, são fatos que acabam tendo esta redundância. Então isso nos faz muito felizes, porque é o efetivo que se aproximou da comunidade, é o respeito que tem a comunidade com a Polícia Militar e essa interlocução dos vereadores, né? São 3 vereadores que representam aquelas 3 comunidades e para nós isso foi muito importante e foi fundamental para esse estabelecimento desse relacionamento da Polícia Militar, que a Polícia Militar não é violenta, a Polícia Militar ela não é embrutecida. Nós queremos realmente solucionar problemas. É essa a nossa temática maior, ali soldados que se formaram no nosso batalhão, que nosso trabalho fundamental foi, além de instalar o batalhão, foi passar essa cultura para o policial, que o policial ele tem que trabalhar para a solução de problemas, primeira coisa. E nós só solucionamos isso junto com os vereadores, junto com a imprensa, junto com a comunidade, com o comércio, com o judiciário. E outra coisa que o policial, a gente tentou passar para eles, é a questão de mediar conflitos. A nossa vida é conflito, né? Aqui na Câmara de Vereadores tem conflito, né? Se eu estiver lá em Curitiba, fora de área, e tiver uma situação de trânsito, o soldado é mais autoridade do que eu naquele momento. Ele é detentor da lei. E nós passamos para o soldado. Ele não deve, por essa autoridade, pelo esse excesso que ele tem de autoritarismo, ele deve ser ao contrário. Tentar contornar uma situação, uma perturbação do sossego, de um conflito de casais, e aonde às vezes uma viatura chegava no local, criava-se um grande problema, que acaba tendo que ter um confronto, como volta e meia nós vemos nas mídias, né, nos jornais e televisões, onde soldados perdem o controle e às vezes tiram a vida de um cidadão de forma muito assim, complicada, que traz esse dano, né, à sociedade e vitimizam famílias de forma irretratável, uma situação que não tem volta. Quero dizer para os senhores também, então, que o nosso projeto maior foi instalar o batalhão, isso, ponto pacífico, batalhão instalado, são 5 companhias, 13 municípios, a Rotan, uma das melhores Rotan do sul do mundo, a gente sempre brinca, né, Lima ali, vários confrontos, nenhum crime, vamos dizer assim, nenhum confronto com lesão corporal ou homicídio que fosse um inocente, todos marginais, periculosos e infelizmente tiveram que sair de circulação, fora as inúmeras prisões. Quero dizer que a Rotan e a nossa agência de inteligência e pelotão de trânsito, que são esse reforço, e a companhia aqui de Colombo, toda semana, para vocês terem uma ideia,
é 2 a 3 traficantes com 40, 80 pedras de crack, quando não mais, pasta de cocaína, pó, armas de fogo. 2 anos, 500 armas de fogo apreendidas na região. 2.500 prisões em flagrante delito em toda a região. Colombo representa, para você ter uma ideia, de 35 a 40% dos crimes da região. São 2.000 ocorrências mês que são geradas em Colombo. Os 2 outros municípios da região, que são os maiores, com mais de 100 mil habitantes, que é Tamandaré e Pinhais, cai para 1.000 ocorrências mês. E tudo isso foi porque aumentou o trabalho, aumentou a capacidade de resposta à comunidade através do 190 ou pelo próprio policiamento preventivo e ostensivo que as viaturas fazem, com esse recobrimento dessas unidades especializadas que o comandante tem essa oportunidade de ter nestes batalhões da região metropolitana, porque em Curitiba não tem pelotão de trânsito, Curitiba tem um batalhão de trânsito. Então um comandante de área ele não tem que socorrer de uma outra unidade para fazer esse trabalho. E os senhores sabem, por exemplo, o que o pelotão de trânsito fez no início, que foi reorganizar, demonstrar para a sociedade que o trânsito é importante pelo respeito ao próximo, por respeitar as leis, e quantos crimes poderiam redundar de um pequeno delito de trânsito que gera numa confusão, numa discussão, e que o indivíduo saca uma arma, atira no outro ou bate no carro. Então o trânsito no início foi um trabalho muito forte que nós fizemos, com diversas blitz, bloqueios, até hoje a gente faz, para tentar dar uma contida, né, nessa questão que a gente chama de incivilidade. Aí criamos junto hoje, já também está instalado no pelotão de trânsito, não sei se o Maurício vai deixar lá ou se ele vai passar, que é a Patrulha da Paz Social, que a gente efetivou na fiscalização de bares, lanchonetes, praças. É muito mais do que fiscalização comercial, foi esse o nosso projeto. Aí que entram os vereadores, tentar solucionar o problema. Praças abandonadas, terrenos baldios, locais que não estão iluminados. Até peço para o Gil Gera, reforço, uma das primeiras conversas com ele que eu falei: Gil, quando for urbanizar e duplicar já é duplicada a 116, mas a questão das marginais, as trincheiras, nós temos que ter de Campina Grande do Sul até Ubatuba iluminação naquela rodovia, nas marginais, porque isso é trazer civilidade, urbanização. Então, não vou falar muita coisa, mas furto e roubo, queda de 15% a 20%, mesmo aumentando o número de chamadas, porque a gente tem uma demanda reprimida na Polícia Militar que não consegue atender devido a um número excessivo de chamadas, determinados horários de pico. E além de tudo, tem um índice chamado subnotificação. Quando a população fica desacreditada da segurança pública, ela não liga mais. Ah, roubaram meu celular. Para que eu vou ligar? Ah, entraram na minha casa e levaram a televisão. Não vai dar solução para nada. Isso se chama criminalidade subnotificada. Ela não é notificada para os órgãos de segurança, ela não entra na estatística formal. E quando você tem maior proteção, maior presença da polícia, essas ocorrências que não eram notificadas passam a ser notificadas. A tendência, quanto mais policiamento você tem, maior a estatística. E nós, mesmo aumentando esse número de atendimento de ocorrência, de presença nas ruas, caiu assintosamente furtos e roubos, que é uma coisa que incomoda muito a população. Quantas manchetes de prisões em flagrante após roubo, comerciante, posto de gasolina, farmácia, que foram presos logo após o delito, por essa nossa capacidade de fazer de forma estratégica e pontual e atender essas demandas. Então isso foi também um resultado muito gratificante para nós. Eu falei do número de armas e prisões, mas quero falar do número de homicídios. Então Colombo, que tinha esta chancela de cidade do chumbo, cidade violenta, para os senhores terem uma ideia, quando eu assumi o batalhão nos últimos 2 anos, então esse é um trabalho do policiamento preventivo e o reativo nessa pronta resposta. Caiu 65%, foi o município que mais caiu dos municípios acima de 100 mil habitantes. Às vezes caiu um município de 5 mil habitantes, teve 6, caiu para 2, né? Aumentou, diminuiu 66%, mas é 4. Estou falando de 70 vidas por ano. Em 2 anos, 140 vidas. Só que a população aumentou, e se não tivesse um trabalho sério, como nós fizemos com os nossos policiais, quem sabe não seria 200, 210, 240. Então, uma vida já vale o esforço. Nós estamos falando em números concretos,
140 vidas só da estatística que tinha de antes. Em questão de índice de homicídio, que vai aumentando conforme a população cresce, que é o que o governo do estado trabalha através do mapa do crime. Então aqui em Colômbia nós tínhamos um índice de homicídio de 85 homicídios para cada 100 mil habitantes. O número que o Brasil adota de aceitável são 15 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então nós estávamos 6, 7 vezes mais acima. O ano passado nós fechamos com 40 homicídios para cada 100 mil. Os primeiros 3 meses do ano nós estamos com uma média de 4 homicídios por mês. Sabe quantos eram antes? 25. Caiu para 4. Se manter essa estatística, eu acredito que o Maurício vai fazer ela baixar ainda mais com essa equipe aí. Se manter esse índice até o final do ano, devemos chegar a menos de 20 homicídios por 100 mil habitantes. Ou seja, de 85 cair para menos de 20. Hoje está em torno de 25. Então, realmente, é um trabalho assim que, com essa equipe maravilhosa e a gente tendo algumas posturas, nos organizamos, planejamos, estabelecemos algumas rotinas, algumas estratégias, como eu falei para vocês, e dentre elas, pelo que eu falei, juntos nós construímos uma cidade e um estado muito mais forte. Então, tem ali o slogan, somos todos Colombo. Eu falei, juntos pela paz social. Esse é o slogan do batalhão. E o outro que a gente sempre utilizou muito, que está nas placas na frente do batalhão, é 22º Batalhão. A polícia militar muito mais presente em nossas comunidades. E é o que a gente via. Pô, Monteiro, quanta viatura? Eu vou para lá, passei por 3 viaturas, passei por 4, passei por 5, né? Estão distribuídas estrategicamente. Então é isso que está fazendo a diferença e a gente quer fazer muito mais. Quero dizer para os senhores que, além dessa questão de a gente trabalhar com as estratégias, nós também tivemos que trabalhar com algumas estratégias internas, que foi recrudescer contra maus policiais. Então já pedi a exclusão de mais de 15 policiais, fora o que a própria corregedoria identificou e a própria Justiça de Colombo por policiais que cometeram abuso de autoridade, cometeram crimes hediondos em serviço, e aqui condenados e julgados alguns policiais que perdem daí a função pública e condenados perdem a função pública por improbidade administrativa. Então isso é um trabalho que nós temos feito muito forte, o Maurício com certeza vai continuar com a nossa corregedoria. Hoje o secretário Francisquini reforçou o Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, que é o DIE, reforçou muito até para combater os crimes organizados, como roubo a banco, caixa eletrônico, e com certeza outros policiais devem ir para esse caminho. Mas é importante que eles vão para que fiquem os bons como aqueles ali que são exemplos e que os senhores confiem cada vez mais neles. E esses maus que tomem o caminho deles, que geralmente, bandido, o caminho é penitenciária e média de vida, de longevidade, não passa dos 30 anos de idade. Então o caminho deles, eles sabem, mas educação todo pai eu acho que dá, né? Educação familiar e depois tem educação formal na escola. Mas é só para reforçar que então a gente teve esse trabalho muito firme em relação ao efetivo, mas valorizando os policiais bons, como o programa de valorização do desempenho policial militar, que alguns vereadores tiveram algumas solenidades, onde o policial que mais produziu, mais desempenhou, com flagrantes, apreensão de arma, droga, disciplina, com uma conduta ilibada, no qual ele não traz problema para o comandante nem para a comunidade, eles são pontuados e a cada 6 meses eu dava uma dispensa e às vezes a comunidade acabava agraciando com presente, com mimo, e a gente fazia um trabalho integral. Então esse também foi um resultado muito interessante, que a gente sabe que a comunidade daqui, dos outros municípios, tem valorizado essa questão. Um exemplo, ultimamente a gente teve muito problema de condução de veículos, tá? E eu passei para o Tenente Coronel Maurício a frota do batalhão, sem uma viatura batida no pátio. De 100 veículos, não tinha nenhum batido. Porque todos os sinistrados, né, todos os que estavam com problema, foi feito um inquérito técnico, ou foi responsabilizado o cidadão ou o policial pela responsabilidade do dano, e já foram encaminhados para conserto ou descarregados do Estado. Então, isso é uma nova doutrina. O policial tem que conduzir o veículo com civilidade também. Não adianta cobrar do cidadão e não dirigir o veículo com civilidade. Porque ele não chega na ocorrência, causa um acidente, ou mata, ou morre, não atende a ocorrência. Sempre falo para eles. Então, não adianta. Então, nós temos que trabalhar nesta temática, e também o dano ao patrimônio público, que hoje é difícil ter viatura, isso eles sabem. Hoje temos uma dificuldade de manutenção de veículos e cada vez que tem um sinistro, é mais uma viatura batida. E isso o que repercute lá na ponta,
menos operacionalidade, menos capacidade. Uma viatura menos, 2, 3 ocorrências a menos por hora que deixa de atender. Então, senhores, o que eu gostaria de finalizar é realmente agradecer a todos pelo apoio, pelo carinho, pela sinceridade e pela parceria que eu pedi desde o início, que a gente realmente fez uma parceria com a Câmara de Vereadores e todas as comunidades a quais os senhores representam. Isso foi fundamental para o meu trabalho. Peço para que os senhores devotem a mesma confiança e a mesma credibilidade ao Tenente Coronel Maurício, o qual tem seriedade, é um profissional com qualidade, técnica profissional, que eu tenho certeza que vai fazer do jeito dele. Não espere um Monteiro ali. Agora é o Tenente Coronel Maurício, com as novas estratégias, com o novo plano de comando, com a nova estrutura, no qual os oficiais mudam às vezes, tem umas pequenas alterações, mas a linha é a mesma, porque a formação nossa é a mesma, o comandante-geral é a mesma, né? Em cima da ética, da responsabilidade profissional. E dizer para os senhores também, para finalizar, que eu não estou longe, não estou saindo da área. Eu vou para uma função, como foi falado, subcomandante regional, que a Polícia Militar é dividida em 6 regiões militares, policiais militares. Cada um tem 8 municípios no litoral, ou 17, tem 8 municípios na região metropolitana sul. Então, a soma desses batalhões dá esse comando regional, no qual o coronel comanda, que é o Coronel Berno. Assim que for possível, gostaria de trazê-lo aqui também apresentar os senhores. E eu sou o subcomandante dele. Ele tem a função estratégica, operacional, e a minha função vai ser o quê? Fazer planejamento e ajudar a executar a melhor condição de trabalho para os nossos policiais militares e a resposta lá na ponta com mais efetivo, mais policiamento, mais viatura, e os policiais militares terem toda essa infraestrutura logística e orçamentária que é a função precípua de um comando regional. Então não esqueçam que eu vou estar a sede em São José, porque quando foi criados os comandos regionais, as sedes são nos maiores municípios. Então São José é o maior município da região metropolitana, tem um em Maringá, tem um em Londrina, um em Cascavel, um em Ponta Grossa. São as sedes e um em Curitiba. Então vou estar lá com os olhos voltados para cá, porque aqui, como eu falo para os meus policiais, o sol não brilha para todos. E Colomba, para nós, sempre foi uma cidade iluminada e os nossos policiais também muito iluminados. Muito obrigado a todos.